Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não tá entendendo, esse vídeo que eu tô gravando agora, o que eu tava gravando cortou. Então, a introdução desse vídeo tá no anterior, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E aí vocês têm que assistir o outro pra entender o que eu vou falar agora, tá? Mas, enfim, em resumo, tá? Eu vou continuar exatamente de onde que eu parei no vídeo anterior, tá? A psiquiatra, ela queria fazer um histórico familiar. Ela queria saber se eu e o Rafael a gente era parente, se a gente era primo, se a gente tinha algum tipo de parentesco ali, ou se tinha na família alguém diagnosticado com autismo. E aí eu falei pra ela que eu não sabia, assim, que eu soubesse, não tinha ninguém com autismo. Mas havia uma possibilidade, não na verdade que houvesse uma possibilidade, mas que quando eu era mais nova, né, era criança, a minha mãe tinha um diagnóstico, um possível diagnóstico, né, possível diagnóstico não, para fazer uma investigação minha, do meu irmão e da minha irmã, e dela também, para verificar se a gente não tinha autismo, nós quatro, né, no caso eu e meus irmãos e a minha mãe. E aí, quando ela foi para levar para fazer ali a possível investigação para verificar se era ou não autista, o médico não validou o encaminhamento dela, porque era com carimbo de pediatra. E na época que eu lembre, o médico não era pediatra, o médico era clínico geral. E aí eu acho que, tipo, deu confusão, porque, tipo, é o mesmo carimbo que tá pras crianças, então é pediatra e o teu não vale. Mas, pelo que ela conta, era pediatra. Então, tipo, eu não tenho muita certeza, porque lembrança que eu tenho, assim, pouca lembrança que eu tenho da infância, o médico que a gente era que nem o médico daqui, que é o clínico geral que atendia todo mundo, sabe? Agora tá separado, mas, né, antes era o clínico geral que atendia todo mundo. E aí, a minha mãe disse que por ser de pediatra, o encaminhamento dela, ela achou que fosse melhor não levar ninguém, porque ninguém era doente, na visão dela, ninguém tinha autismo para ser investigado. E aí ela não levou ninguém, não levou nem eu nem meus irmãos para verificar se tínhamos ou não autismo. Isso eu devia ter por volta dos meus 4, 5, 6 anos de idade. Não sei exatamente a idade que eu tinha, porque é um assunto difícil de conversar com a minha mãe. Porque nessa mesma época foi a época que eu sofri abuso. Eu e uma outra pessoa da minha família. Eu não vou falar a outra pessoa, porque por mais que todo mundo da família, qualquer pessoa da família que esteja vendo esse vídeo, saiba quem é a outra pessoa que eu tô falando, eu não pedi autorização para essa outra pessoa para mim vir aqui e falar assim: ô fulana, eu posso falar no meu canal que eu e tu, quando era criança, a gente sofreu abuso. Então, por conta de eu não ter pedido autorização dessa pessoa, eu não vou citar o nome dela. Obviamente que se algum dia eu estiver gravando vídeo com ela e ela se sentir à vontade, ela fala assim: ô Bidu, vamos gravar um vídeo falando que nós duas sofremos, o que nós duas passamos, tudo bem. Mas esse momento eu acho que, por eu não ter conversado com ela antes, não adianta eu falar aqui o nome dela, né? Não, nem posso falar o nome dela. E outras pessoas que acompanham aqui o canal, tem algumas pessoas que sabem de quem que eu tô falando, porque eu já confidenciei em particular com essas pessoas. Porque são pessoas do meu convívio e tudo mais. Então, acabou que, como batia com a mesma época, acredito eu que batia com a mesma época da possível investigação com o abuso, eu não posso dar 100% de certeza que, da minha parte, tá? Não tô falando isso, da parte dos meus irmãos, da parte da minha mãe e nem
de outras pessoas, tá? Mas eu estou falando de mim, tá? Na época, como tava na idade que eu tinha passado pelo abuso, eu não sei se de mim as coisas que eu sentia poderia bater com o trauma por causa do abuso ou um possível diagnóstico de autismo. Eu não sei o que o médico viu, por exemplo, nos meus irmãos ou na minha mãe, para ele bater com um possível diagnóstico de autismo. Da minha parte, eu vou relatar algumas coisas que eu tinha de infância, isso coisas relatadas pela minha mãe, e outras coisas que eu sentia também. Então, vocês vão entender que é uma linha que anda muito junto, tanto a questão do abuso quanto a questão de um possível diagnóstico de autismo, tá? Então, por isso que eu tô falando especificamente de mim, tá? Não vou falar da outra pessoa, não vou falar dos meus irmãos, não vou falar da minha mãe, porque eu não sei o que o médico viu neles para poder dizer que eles poderiam ter autismo também e mandar investigar. Da minha parte, eu vou dizer um pouco do que minha mãe falava de como que eu era e eu vou falar também um pouco de como que eu era na que eu lembro da infância e adolescência e que eu ainda sou até hoje, para vocês poderem entender o que está acontecendo, tá? E talvez, futuramente, eu possa descobrir algum diagnóstico, não especificamente de autismo, mas de outras coisas, que tenham sinais parecidos com o autismo, tá? Então, assim, dito pela minha mãe, eu não lembro disso, mas dito pela minha mãe, quando eu era pequenininha, tipo, muito novinha, eu era muito agressiva, coisa que eu ainda sou até hoje, apesar de não parecer, mas como eu digo pra vocês, em vídeo a gente não grava o nosso dia inteiro, a gente grava só um pedaço do nosso dia. E eu, no meu caso, eu sempre tento vir gravar pra vocês quando eu estou me sentindo bem, pra mim poder gravar e depois olhar o vídeo e dizer assim, nossa, eu tava bem naquele dia, então eu vou deixar o vídeo. E isso não acontece sempre, tá, gente? Então, quando eu não tô bem, eu fico semanas, dias, semanas sem gravar. Então, a minha mãe disse que eu era muito agressiva. As pessoas chegavam perto, tentavam falar comigo. Eu sempre acabava batendo, avançando e esse tipo de coisa. E a única pessoa que eu não era agressiva, que eu era carinhosa, que eu era amorosa, que eu chegava perto, deixava chegar perto de mim, era uma senhora chamada Madalena, que ela tinha problemas mentais, ela era já uma senhorinha, e ela tinha um olho de vidro. Ela não tinha um dos olhos, né? Ela tinha um olho de vidro. E a minha mãe disse que essa senhorinha, que eu chegava perto e eu tinha um certo carinho por ela, ela tinha problemas mentais e ela chamava, apesar de ela ser bem mais velha do que minha mãe, ter idade pra ser tipo tia, avó, mãe da minha mãe, ela chamava minha mãe de tia. Então ela devia ter algum tipo de demência também, não sei. E a minha mãe disse que ela ela tinha, era como se fosse uma criança num corpo de adulto, sabe? E ela disse que eu tinha bastante identificação com essa senhorinha, eu gostava muito dessa senhorinha e era a única pessoa que eu não era agressiva. Eu era muito isolada também, não ficava muito com outras pessoas. E lembrança que eu tenho de pequena, eu tenho lembrança de que eu queria fugir com o circo. Eu acho que eu já contei essa história pra vocês, inclusive. Que obviamente eu não tinha nenhum relacionamento muito bom com meu pai. Que foi quem abusou de mim. Caso eu já não tenha falado isso pra vocês em outros vídeos. E eu não queria mais tá ali no convívio familiar. Apesar de gostar muito da minha mãe e dos meus irmãos, eu não queria mais estar ali. Eu queria ir embora de casa. E eu tinha
visto uma apresentação. Isso eu me lembro que foi antes da escola. Eu vi uma apresentação e acho que já o meu avô já era falecido nessa época, eu não me lembro. Ou ainda ele era vivo, não tenho certeza. Eu lembro que eu queria fugir com o circo, porque como eu era pequena, eu tinha uma certa flexibilidade por conta de ter a junta fora do lugar, né? Eu me entortava, tipo... Isso aqui ainda é o máximo que eu consigo fazer hoje, sabe? Tipo, acho que não dá pra mostrar pra vocês. Mas ó, as duas mãos. Essa aqui tem tanto. Eu entorto o dedo e tal. Não consigo deixar o dedo reto. Mas quando eu era pequena eu me entortava mais. Botava o pé atrás, assim. Por trás eu... Sabe, tipo, ia pra trás assim, botava o pé na cabeça. Quando eu ia sentar com pezinho de índio, eu conseguia colocar os 10 pés, assim, por cima da coxa. Tinha outras coisas que eu conseguia fazer, girar, tipo assim, o braço, né? Nem consigo girar tanto agora, mas, tipo, quando eu era pequena eu girava mais os 2 braços. Então, tipo assim, eu achava que eu tinha talento pro circo. Que se eu fugisse com o circo, eu ia poder me sustentar. Eu ia poder ter um futuro, vamos dizer assim. E aí a minha mãe disse que eu não conseguiria fugir com o circo, porque o circo só aceitava quem estava estudando. Se eu estudasse e eu passasse na escola, aí o circo iria me aceitar. E aí tinha uma amiga da minha mãe, inclusive ela é vizinha da minha irmã, que ela foi professora em circo. E a minha mãe disse assim, vamos lá conversar com a Cris, que tu vai ver o que a Cris vai falar. Que pra fugir com o circo, até pra fugir com o circo, tem que saber ler e escrever. E aí minha mãe conversou com essa vizinha da minha irmã, amiga dela, e ela confirmou. Então foi o que meio que, tá, tudo bem, eu vou ficar em casa. E não vou fugir com o circo. Mas desde de pequenininha eu tinha essas coisas assim de querer me excluir mais. Eu via coisa quando eu era pequena, vulto, né? Passo, batida, essas coisas assim. E quando eu era mais nova, isso era muito presente, não só comigo, mas com a minha família inteira, meus irmãos, minha mãe. Cada um tinha um jeito diferente de lidar. Eu sempre gostei muito de enfrentar, né? Tipo, nossa, eu tô vendo isso, eu quero saber por que eu vejo isso. Isso. A minha irmã, ela tinha muito medo, então quando ela via alguma coisa, ela falava pra mim. O meu irmão sempre foi cético, ele via muita coisa cabulosa, assim. Se eu contar as histórias do meu irmão, vocês vão ficar, tipo assim, arrepiado. E ele sempre tentou achar uma explicação lógica. Então, tipo assim, ele viu um corpo, ele tentava ver o que tinha na volta dele, para ele ter imaginado que viu aquele corpo. E a minha mãe, assim como ela, vê muita coisa, né? Até hoje ela vê muita coisa. Mas a minha mãe tenta manter vamos dizer assim, né, a sanidade mental dela em dia. E aí ela sempre diz que não vi. Ou ela começa falando que viu, a gente assim, a senhora viu também? Ela, não, eu não vi nada, não vi nada. E aí ela muda de assunto e não continua falando sobre. Mas ela já teve experiência de se ver fora do corpo, de visitar um lugar e aí ela descrever como que é esse lugar e aí quando ela chega lá, o lugar é daquele jeito mesmo, entre outras experiências que ela já teve de se ver em situações meio arriscadas. Então, desde pequenininha eu via coisas e conforme eu fui crescendo, por conta de ver essas coisas e medo de como as pessoas iriam me ver, me achando louca e tudo mais, eu evitava de falar para as pessoas. Eu não queria contar para as pessoas o que eu via. E acabou que com o passar do tempo, eu fui me excluindo cada vez mais. Eu tenho um jeito meu, que eu sou meia grossa, sou meio ignorante com as pessoas. Às vezes eu não tenho filtro. Às vezes eu falo as coisas, depois que eu falo, aí eu faço um... Ué, mas não era pra ser sincera, não era pra ser óbvia? E aí depois eu sinto que aquilo machuca as pessoas. E aí eu fico naquela coisa assim, eu peço desculpa ou não peço desculpa. Quando eu sinto que eu erro, eu peço literalmente desculpa. Mas quando é uma coisa que eu acho que eu tenho razão, por mais que eu sinta que eu tenha machucado a pessoa,
eu bato meu pé e vou até o fim, que eu não vou falar, que eu não vou dizer aquilo. E eu tenho isso com várias coisas, sabe? Tipo, às vezes no meu jeito de falar, eu sou grossa. E aí eu peço desculpa para as pessoas. Eu chego e falo assim, né? Ah, desculpa se eu parecer ser grossa, mas é que é o meu jeito de falar. E aí eu peço desculpas para as pessoas por isso. Eu me excluo muito. Eu prefiro ficar muito mais sozinha do que no meio de um monte de pessoas. Porque eu acho que às vezes eu vou falar as coisas, as pessoas não vão entender exatamente o que eu tô querendo dizer. Eu tenho muita paranoia e eu vou dizer pra vocês que ultimamente tá quase beirando a uma psicose, porque as pessoas estão conversando. Se eu acho que elas estão olhando pra mim, eu acho que é de mim que elas estão falando. Se as pessoas estão falando baixinho e rindo, eu acho que é de mim que elas estão rindo. Eu imagino muitas coisas na minha cabeça. E isso é uma coisa ruim, porque às vezes não tem nada a ver contigo, mas tu coloca na tua cabeça que e, e eu não chego a confrontar as pessoas, sabe? Chegar e falar, o que tu tá falando de mim? O que tu quer falando de mim? Mas eu fico com esse sentimento interno, sabe? Eu tenho muito costume de andar na rua com a cabeça rápido e com a cabeça baixa, sabe? Pra evitar de olhar para as pessoas, porque eu acho que se eu ficar olhando para as pessoas vão estar me encarando e vão estar falando de mim. E entre outras coisas que eu tenho, sabe? Tipo, de querer, como eu falei pra vocês, de querer me isolar, porque eu quero evitar o contato com outras pessoas, porque eu acho que as pessoas vão me machucar, vão fazer coisas e botar a culpa em mim. Eu me sinto muito excluída, mas é porque eu sei que eu me excluo. E até na época do colégio, eu lembro que na formatura, no último ano do médio, na formatura, teve um colega que ele chegou e falou pra mim assim, Renata, vê se tira pelo menos hoje o fone, porque tu não deixa as pessoas chegarem pra conversar contigo. E, tipo, aquilo pra mim doeu um pouco, sabe? Porque no último o dia do ensino médio, eu ouvi aquilo de um colega que eu não deixava as pessoas se aproximarem, sabe? Quando eu achava que eu me excluía, porque as pessoas não faziam muita questão de eu estar ali. E isso é uma coisa que eu tenho desde muito nova, sabe? De eu achar que as pessoas não me querem por perto. Entre outras coisas que eu tenho, que eu vou sempre guardando, acumulando muito pra mim. E aí chega num momento que eu simplesmente estouro, sabe? Eu dou aquele sabe? E ponho pra fora. Eu já tenho isso há muito tempo, não é coisa de agora. É muitos tempos aí, anos, eu tenho isso. Desde que Desde que eu era criança eu tenho isso. E eu acho que é uma coisa que incomoda muito, sabe? Não só pela questão de, de ser ruim isso, né? De passar por uma situação que muitas vezes a gente se coloca nessa situação, mas também por ser uma questão de que eu sempre me vi dessa forma, eu nunca consegui me ver de uma forma diferente. E depois que eu tive a Sara com autismo, eu vi muita coisa que batia com ela, sabe? Ou batia com ela, ou batia com sentimentos e sinais que autistas têm. E até teve uma inscrita aqui do canal, a Silvana, que, se não me engano, ela trabalha na área de escola, eu acho, se não me engano. E ela estava comentando que às vezes esses sinais que as pessoas dizem que é do autismo, nem sempre é do autismo, né? Às vezes é do TDAH ou é de alguns outros distúrbios, né? Da mente. E eu tenho também
acabei não falando isso pra vocês, mas eu tenho, agora eu falei TDAH, eu lembrei. Eu tenho muito de esquecimento. Eu começo a falar sobre alguma coisa, eu no meio da conversa, eu esqueço o que eu tava falando, e aí eu começo a falar sobre outro assunto. Ou eu volto pro início, e aí eu lembro, quando eu chego naquela parte que eu tava, eu lembro assim, mas eu já tava falando sobre isso. E fica às vezes muito repetitivo. Eu acho que no vídeo que eu tava fazendo as bandeirinhas pra botar na calça e na saia da saia do João, que eu tava falando ali no ao vivo, deu pra notar isso, porque eu começava a falar sobre um assunto, aí eu parava do nada, e aí eu voltava a falar sobre aquele assunto, e aí eu parava, falava de alguma outra coisa, aí eu lembrava do que eu tava falando antes, voltava, e eu tenho muito isso, sabe? E eu já li sobre algumas doenças, alguns transtornos, síndromes e tal. Às vezes eu tenho essas conversas com o Rafael, às vezes a gente tá conversando sobre alguma coisa, a gente tem dúvidas sobre um determinado assunto, ou a gente tá olhando uma série, um filme, aí eu pesquiso durante, né? E aí a gente meio que vê ali e algumas coisas batem. Então, tipo, até isso é uma outra coisa também, que eu achava que era normal por ser mulher, e aí agora que eu falando sobre essa parte de transtornos, eu lembrei. Eu achava que isso era uma coisa normal de mulher, mas talvez não seja tão normal assim de mulher. Que eu tenho a necessidade de ter vários estímulos para conseguir focar em alguma coisa. Então, por exemplo, assim, eu vou ler um livro. Às vezes eu tenho que estar com o rádio ligado, a TV ligada, para conseguir prestar atenção no que eu tô lendo. Mas mesmo assim, mesmo prestando atenção no que eu tô lendo, ou por exemplo, tô jogando, eu tô com outras coisas ligadas ao meu redor, para conseguir ter esse estímulo, sabe? Eu preciso de muita coisa acontecendo para ter esses estímulos. E eu consigo prestar atenção em tudo. Então, tipo, eu consigo prestar atenção no que tá rolando na TV, no que eu tô escutando no rádio, no que eu tô lendo, ou no que eu tô fazendo. E às vezes é meio que um misto assim, tipo, como é que tá prestando atenção em todo mundo se tem uma só, sabe? Ontem o Rafael, por exemplo, tava tocando, eu tava cantando com ele, eu tava fazendo o tapete lá do curso do CRM, tava rolando o futebol na TV, e aí o Rafael, tu tá vendo o jogo porque eu tô te atrapalhando? Eu, não tô vendo o jogo. Mas você tá com a TV ligada no jogo? Não, o jogo tá rolando, mas eu não tô vendo o jogo. E aí eu tava meio que prestando atenção no jogo, prestando atenção no que eu tava fazendo, no Rafael, pensando que eu tinha que ver se o caminho que eu ia estar lá da CADEF ia ser mais perto de eu ir a pé ou de eu pegar um ônibus para ir até a farmácia para buscar o meu remédio, pra. Enfim, várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Na minha cabeça. A minha cabeça, ela meio que funciona como se tivesse vários canais de TV sintonizados ao mesmo tempo, sabe? E eu não consigo separar um só e deixar só um ligado, sabe? Parece que fica tudo bagunçado, tudo ao mesmo tempo, tudo funcionando. Enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô pensando em alguma outra coisa. E isso é muito complicado, sabe? Porque às vezes eu não consigo prestar atenção porque eu tô prestando atenção no que a minha mente quer que eu preste atenção. Uma coisa que eu vou fazer em um outro momento. E isso é meio confuso de falar e de explicar, mas é mais ou menos assim que funciona, sabe? E eu não sei exatamente o que eu tô falando ou o que eu tô querendo falar, porque às vezes eu tô pensando muito no que tá dentro da minha cabeça e eu só tô falando e eu não tô prestando atenção no que eu tô falando, sabe? Às vezes a mesma coisa acontece quando eu tô escrevendo. Eu tô pensando em algo para escrever e eu escrevo pedaço, sabe? Eu leio, escrevo e leio o que eu tava pensando de escrever, mas só depois que eu posto que eu vou olhar e eu digo assim, tá, mas faltou palavra aqui. Aí se é alguma coisa que eu consigo editar, eu volto e edito. Às vezes se é alguma coisa que eu olho e não tem como editar, eu tenho que apagar para refazer. E eu tenho isso, sabe? Às vezes eu não consigo prestar atenção em tudo que eu tô fazendo. E aí, vindo em transtornos, o que eu poderia ter? Eu já pensei em várias coisas, tipo,
que batem, sabe, assim, coisas que eu sinto. Eu bato com bipolar, porque minha mudança de humor num dia só é tremenda, sabe? Tipo, eu acordo feliz, dá 5 minutos eu tô triste, dá 5 minutos eu tô querendo chorar, dá mais 5 minutos eu tô me perguntando por que eu tô naquela situação. Eu tô eufórica, dá mais 5 minutos, eu só quero me jogar na cama e ficar ali, e que ninguém me chame, que ninguém me pergunte o que eu tenho, porque eu não vou saber responder, sabe? Muitas vezes o Rafael, durante o dia, ele fala assim, tu tá bem? Tu tá legal? Tu quer alguma coisa? E eu só falo assim, não, só quero ficar aqui. E aí eu fico deitada na cama, não levanto, não fico com as crianças, acaba porque como ele tá com as crianças, não tem necessidade de eu estar ali, eu olho e falo assim, por que eu vou estar ali se ele já tá com as crianças? E eu fico nesse misto, sabe? É muito complicado de explicar. Mas às vezes eu sinto isso do bipolar, do TDAH. Às vezes eu penso até em borderline. E ao certo eu não sei o que é, sabe? Mas mais uma vez falando pra vocês. É mais uma sensação de tipo, tu abrir o Google e olhar e muitas coisas baterem contigo do que de fato tu ter certeza que é, sabe? Mas eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. Independente de diagnóstico de Google, procurem médico. Procurem médico, porque é melhor vocês procurarem médico do que simplesmente seguir um diagnóstico por conta. E por conta disso, por conta do que eu falei lá no outro vídeo pra vocês, sobre a situação lá da escola da Sara e sobre a situação da médica da Sara, que eu falei, né, sobre esse possível investigação quando eu e meus irmãos éramos pequenos. A médica já tinha falado para mim procurar a psicóloga e psiquiatra, eu já tinha falado para ela que eu ia ir no CAPS. E ela falou para mim ir na CRM, que foi aonde eu encontrei o CRM. E eu comecei lá o tratamento. Mas a psicóloga de lá também me aconselhou ir para procurar psiquiatra. E aí foi aonde eu cheguei no CAPS. E no CAPS eu comecei a conversar. E deixa eu ver, acho que eu tava com a bolsa aqui. Deixa eu só procurar a bolsa, gente, peraí. Ó, eu fui pegar ali o papel pra poder mostrar pra vocês, tá? Eu fui lá no CAPS. E aí, tipo assim, eu tinha um encaminhamento. Que é esse aqui, ó. Da minha psicóloga. E aí eu fui lá. E aí quando eu cheguei lá, eles falaram pra mim que eu precisava ter um atendimento direto com eles lá, eu precisava ser ouvida lá com eles para poder ter o atendimento com a psicóloga, tá? E aí eu fui falando dos meus sentimentos, das coisas que eu estava sentindo recentemente, que eu estava sentindo tristeza, ao mesmo tempo eu estava alegre, aí eu já estava ansiosa, já estava estressada, não queria sair de casa, ao mesmo tempo que eu queria sair de casa, eu não queria voltar para dentro de casa, ao mesmo tempo que eu tô dentro de casa, eu não quero ficar, eu quero ficar na rua, porque me sufoca tá em casa, mas ao mesmo tempo eu tá na rua, eu não vejo a hora de eu voltar para casa, eu deixo muita coisa para fazer no mesmo dia, mas é para aproveitar a saída, porque quando eu saio eu faço o que eu tenho que fazer e volto de uma vez para casa, sabe? E aí ela tava me perguntando assim, é o Rafael que fala pra ti que tu tem que voltar pra casa? E aí ela tá me perguntando, quem que é o Rafael? Porque às vezes, como eu falo só assim, o Rafael, 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 será que não é alguém da cabeça dela? Mas não, né? Vocês sabem quem é o Rafael também. E aí ela me deu, né, o papel, esse aqui, pra mim ir no médico do posto. E aí pedi medicação, né? Daí falou assim, encaminha o usuário para avaliação médica e medicamentosa, apresenta sintomas de humor deprimido, crise de ansiedade e pânico.
No momento, o serviço não possui agenda para avaliação do paciente no tempo necessário. E aí, a unidade de saúde que eu consulto. Aqui eles não falaram detalhadamente tudo, até porque eu mesma eu não sei dizer exatamente tudo que eu tô sentindo. Só que eu tô nessa oscilação de humor. Eu sempre tive essa oscilação de humor, desde muito pequena, desde muito nova. E eu sinto que de um tempo pra cá tem aumentado muito mais essa minha oscilação de humor. E para vocês terem uma noção do que eu tô querendo dizer com essa oscilação de humor, eu já venho tentando falar sobre o abuso que eu sofri há muito tempo com vocês. Eu gravo vídeo para falar sobre, e aí eu começo a falar, eu começo a chorar. Por mais que eu sinta que esteja resolvido essa questão internamente, vamos dizer assim, tipo, aconteceu, não tem o que aconteça que vá mudar o que aconteceu. Acaba acontecendo que eu não consigo ver isso, como é que eu posso dizer pra vocês? Como sendo algo que me afete ainda até hoje. Mas quando eu começo a falar sobre isso, eu começo a chorar. Agora que falando pro telefone, né, obviamente que vocês vão assistir isso depois, eu consigo ficar um pouco mais calma, mas chega num momento que dá meio que uma virada de chave e eu começo a chorar. Eu não consigo me controlar. Só que desde que eu venho falando com a psicóloga sobre, né, eu já chorei muito em consulta com psicóloga, né, tanto as online que eu tava fazendo quanto a pessoal, eu acabo ficando muito, uma euforia muito grande que bate, sabe, e uma ansiedade muito grande também, que eu acabo falando e externando isso e eu acabo chorando. E de uns tempos pra cá, principalmente agora, né, pra falar com vocês, eu notei que eu consegui falar sobre o assunto e eu não chorei, sabe? Eu acho que em tempos, eu acho que essa é a primeira vez que eu consigo falar sobre, né, que eu passei sem chorar. Principalmente para falar pra vocês aqui. Falar e não chorar. E aí eu aproveitei que eu tava no médico, né, em relação a isso, lá do encaminhamento do CAPS. Aí eu falei pro médico sobre outras coisas, né, por exemplo, quando tá muito quente, verão, que eu começo a ficar muito ansiosa, essa parte do meu dedo aqui, a pele fica muito áspera, fica grossa e enche de bolinha d'água. Eu já ouvi falar, agora eu esqueci o nome, eu vou pesquisar e eu vou deixar pra vocês nos comentários. É uma doença que tem, que dá na pessoa, que dá essas bolinhas. Só que não é tipo só aqui no dedo. Eu já ouvi falar de algumas pessoas que tem na palma da mão. Que a palma da mão engrossa, dá muitas bolinhas. Até se não me engano, o Lucas Lira tem isso. Só que em mim acontece muito no verão. Acontece no verão, os dois dedos engrossam, sabe? Esse aqui, eu acho que ele só engrossa um pouco, mas não dá as bolhas d'água. Esse aqui engrossa, coça demais e dá todinho, né? As bolinhas d'água e engrossa demais. Até quando der isso no meu dedo, eu vou mostrar pra vocês verem como que fica. Vou ver se eu consigo tirar foto também, pra vocês verem como é que fica. Aí ele me deu essa pomadinha aqui, ó. Então eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Ele me deu essa pomadinha pra passar quando eu tiver. Ele disse que não precisa passar sem necessidade. É só quando tiver mesmo. E aqui eu vou tampar a dosagem, tá? Mas ó, eu tô olhando que achei que tinha parado, tá?